Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, verso de 14 a 22. Antes de começarmos aí a nossa leitura, eu gostaria de agradecer ao Senhor o tempo que estivemos aqui entre amigos, brincando. Como eu disse lá, quando estávamos lá na casa de praia, né? Eu aqui não vou falar sério. Mas foi um tempo muito, muito agradável. É sempre bom estar com os irmãos, Daniel, né? Essa oportunidade, Dilcilei também, amigo querido, Senhor também de tempos. É bom estar aprendendo com esses irmãos, das suas experiências na igreja, compartilhando conosco o seu conhecimento e contribuindo assim para o nosso crescimento também. Também é um prazer estar aqui na igreja, pregando a palavra do Senhor. É complicado a gente falar isso, né? Mas a verdade é que todas as vezes que nós subimos ao púlpito, nós ficamos com medo. Nós temos um certo medo, porque é uma responsabilidade muito grande pregar a palavra, e reconhecemos que somos ineptos, incapazes de fazer isso. Se não for pela misericórdia e pela glória de Deus, pelo seu poder, apesar de todo o conhecimento que possamos ter adquirido, toda a experiência, nós sabemos que isso não representa nada diante daquele que é Senhor de todas as coisas. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versos de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e reconhecer, ó Senhor Deus, a grandeza da tua majestade sobre as nossas vidas, ó Pai, nos revelando a sabedoria, Senhor Deus, a tua sabedoria através da tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração através dela, trazendo-nos ensinamento, abrindo, Senhor, a nossa mente, ó Pai, quebrando toda e qualquer resistência, Senhor, que exista dentro de nós, e que o teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. O Senhor esteja, Senhor Deus, indo além das nossas palavras e trazendo, Senhor Deus, uma mensagem, Senhor Deus, direta ao coração da tua igreja, ao coração de cada irmão aqui, Pai, porque o nosso desejo é sairmos daqui edificados pela tua palavra, Pai. Queremos, ó Senhor Deus, aprender mais de ti, queremos, ó Senhor Deus, te conhecer mais, queremos, ó Senhor Deus, sermos impactados pela tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de inicialmente dar uma rápida visão geral do livro de Apocalipse. Ao contrário do que muitos pensam, o livro de Apocalipse é um livro de consolo. Ele consola o coração daqueles crentes que estavam sofrendo perseguição do Império Romano, por todo o Império. E, em especial, o próprio escritor secundário da carta, João, ele foi lançado ali na ilha de Patmos, que era uma ilha de exílio, de exilados, de prisioneiros, por causa do Evangelho e da Palavra de Deus. É interessante nós observarmos que o livro de Apocalipse é um livro de analogias, de alegorias.
E às vezes o seu entendimento torna difícil uma leitura superficial, mas nós vamos perceber, se fôssemos estudar todo o texto, mas aqui mesmo vamos ver todo o livro de Apocalipse, que ele mesmo desfaz esses nós, ele mesmo apresenta, de certa forma, o significado dessas alegorias. E o que é interessante aqui, no nosso contexto, ou seja, na exposição, é que João está enviando uma carta às 7 igrejas da Ásia Menor. E nós percebemos nesse envio dessas 7 cartas também uma alegoria. 7, no livro de Apocalipse, significa completude. Né? 7 significa perfeição, mas é perfeição no sentido de alguma coisa que é completo, como por exemplo 7 dias da semana, é uma semana completa. Então aqui é como se ele estivesse mandando uma mensagem para todas as igrejas, e o que está representado nessas igrejas são as igrejas de Cristo em todo o tempo. Nós vamos olhar aqui, e em especial a carta a Laodiceia, nós vamos identificar alguns problemas que nós vivenciamos nos nossos dias hoje. Então, nós percebemos que a mensagem tinha uma direção específica, a igreja de Laodiceia, que passava por um determinado problema, a igreja de Éfeso e as outras igrejas ali, e nós vamos ver um espelho da nossa realidade, da realidade da igreja em todo o tempo. Uma coisa interessante que nós percebemos logo no início da carta é a visão que João tem. João tem a visão do Cristo glorificado ali no capítulo 1, nos versos de 9 até o verso 20. E nós vamos perceber que em todas essas cartas, algumas características desse Cristo glorificado estará sendo apresentada ali na igreja, porque tem uma relação direta com aquilo que ele estava querendo dizer, com aquilo que ele estava apresentando. Nós vamos ver Cristo sendo descrito em determinadas características, e essas características serão extremamente importantes para a mensagem que está sendo trazida. Uma outra coisa interessante aqui, e às vezes muito mal interpretada, é que essas 7 cartas elas são direcionadas aos ministros da igreja, ao anjo da igreja. E essa expressão anjo da igreja, não porque o pastor tem uma áurea especial, por mais que o seu munus seja especial, como se diferenciando ele do povo de Deus, uma casta, diferente. Não, anjo aqui significa mensageiro. E nós vamos perceber que muitas dessas cartas estão voltadas exclusivamente para eles. Está chamando a atenção desses homens em especial, e neles a própria igreja. Nós vamos ver o retrato do anjo da igreja como mensageiro, ele sendo advertido. Nós vamos também ver ali o retrato da própria igreja, a qual ele está ministrando. Aqui ele está à frente. Uma outra coisa interessante também é que nós percebemos aqui 7 cartas de 7 cidades, províncias distintas. E uma coisa bastante peculiar na carta aqui no livro de Apocalipse é que a igreja, muitas vezes, ela é caracterizada como a cidade. A cidade é uma metáfora da igreja. E nós vamos ver isso no desenrolar da nossa exposição. E eu gostaria de iniciar essa exposição falando da cidade de Laodiceia, porque conhecer a cidade de Laodiceia é muito importante, e algumas características dessa cidade para o entendimento do texto. Laodiceia era uma cidade bastante rica e próspera, localizada no entroncamento de 3 estradas importantes, contribuindo assim para que seja um centro bancário industrial bastante evoluído, bastante importante naquela região. A cidade de Laodiceia era uma cidade tão rica que quando um terremoto danificou consideravelmente a cidade, juntamente com outras cidades da Ásia, ela foi capaz de financiar sozinha a sua reconstrução sem necessidade de recorrer aos recursos do império. Várias indústrias
surgiram ali, como por exemplo a indústria de lã e fabricação de roupas, que produziam um belo tecido negro usado para roupas e tapetes. Indústrias de tabletes de medicina, uma escola de medicina ali existia, que produzia uma pomada para tratamento dos ouvidos e para a fabricação de um colírio para olhos fracos. A cidade de Laodiceia era o lar de muitos milionários. Pensando nisso, eu estava vendo uma reportagem sobre Miami, eu falei, pronto, Laodiceia é que nem Miami. É uma cidade onde tem muitos milionários. Ela tinha teatros, estádios, ginásios equipados com banhos, que mostravam que a cidade era rica e próspera. Realmente, era isso que essa cidade apresentava, prosperidade financeira. Uma excelente situação diante de outras cidades ali da Ásia Menor e do mundo com relação ao progresso e ao seu desenvolvimento. Mas é interessante também nós observarmos a igreja ali em Laodiceia. Nós vamos perceber que a carta à igreja de Laodiceia é diferente de outras igrejas. Não menciona perseguições ou qualquer dificuldade com os judeus, nem mesmo problemas com falsos mestres dentro da igreja, como é o caso de Pérgamo e Tiatira. Laodiceia era muito semelhante a Sardes, descrita no capítulo 3. Apresentavam, tanto uma como a outra, um cristianismo nominal. Eles eram acomodados. A diferença é que Sardes havia um núcleo ainda que perseverava a fé viva. Laodiceia, porém, era uma igreja que estava tomada completamente pela indiferença. Provavelmente, muitos cristãos de Laodiceia participavam ativamente da alta sociedade ali daquele lugar. E esta riqueza econômica influenciou de uma forma mortal a vida espiritual daquela igreja. William Hendricks, em Mais Que Vencedores, ele traça o perfil dessa igreja da seguinte forma, eu gostaria de reproduzir aqui para os irmãos. Ele diz assim: os cidadãos de Laodiceia eram ricos e sabiam disso. Eles eram insuportáveis, demonstravam uma atitude orgulhosa, desafiadora e presunçosa. Talvez imaginassem que sua riqueza era sinal de algum favor especial de Deus. A certa altura, eles começaram a pensar que tinham chegado lá. Estavam imbuídos do espírito que dominava a cidade. Orgulhavam-se de suas riquezas espirituais. A igreja era um retrato daquela cidade. E aí, a carta àquela igreja começa assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós vamos perceber que essa é a única descrição que não se deriva ali da autorrevelação vista em Apocalipse capítulo 1, verso 5, quando ele diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Você não vê ali a expressão amém, mas a expressão amém significa isso, a fidelidade. É uma testemunha fiel. Amém é uma palavra hebraica que expressa a ideia de algo que é verdadeiro. Nós vamos perceber que as palavras que Jesus pronuncia, as palavras do Evangelho, são a única verdade. E é isso que essas palavras aqui confirmam, a testemunha fiel e verdadeira. Significa que tudo que Jesus fala é indubitavelmente verdadeiro. As palavras do Senhor são verdade e vida. São palavras fiéis que não se afastam da verdade. Isso é bastante significativo quando a mensagem do Evangelho está sendo trazida. Porque muitas vezes nós nos ofendemos por aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. E é lógico, quando há repreensão, quando há admoestação. Às vezes não acreditamos. Por vezes os ministros, os pastores falam diretamente a nós as verdades que nós precisamos ouvir para nos arrepender do nosso pecado e abandoná-lo. Mas nós não damos ouvidos. Não consideramos essas palavras como verdade em nossas vidas.
Mas é assim que a palavra de Deus é. Porque o Senhor da palavra tem esse caráter. Se nós abrirmos o Salmo 19, versos 7 e 9, nós vamos ver a palavra de Deus falando dessa característica única da sua palavra. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Por isso ele é chamado aqui do Amém, da testemunha fiel e verdadeira. Mas o Senhor Jesus não é só classificado dessa forma. Ele é classificado aqui também como o princípio da criação. E falar que o Senhor Jesus é o princípio da criação significa dizer que Cristo é a causa de todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Cristo é a razão de todas as coisas. É a razão da nossa existência. É a razão da igreja. E o propósito dessa descrição é mostrar que Jesus, que fez todas as coisas, ele as possui e controla. E dessa forma, as coisas foram feitas para servi-lo. Por mais que nós não tenhamos uma visão completa do que isso significa aqui no texto, porque se nós formos perceber o livro de Apocalipse, nós vamos ver a igreja sendo perseguida, a igreja sendo massacrada, mas, por outro lado, a igreja subindo em triunfo. A igreja vencendo Satanás no seu próprio domicílio. E entender que todas as coisas servem ao propósito de Deus, porque todas as coisas, até mesmo o inimigo, as suas ações, servem de instrumentos para a glória de Deus. Isso nos tranquiliza e conforta o nosso coração, sabendo que nós estamos na mão de um Deus que é todo-poderoso, que é Senhor sobre todas as coisas, que controla todas as nossas aflições, mas que é o nosso Pai. A mensagem à igreja de Laodiceia consiste em que seu orgulho posto nas riquezas está no lugar errado. Porque tudo pertencia, ou melhor, pertence a Cristo, que é digno de louvor. Então o seu coração deveria estar no Senhor e não nessas coisas. O verso 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É interessante nós percebermos que todas as cartas têm a mesma estrutura. Primeiro nós vemos ali o endereço, ou seja, a quem está sendo endereçado, ao anjo da igreja. Depois nós temos uma descrição de Cristo, que está apresentada lá no primeiro capítulo. Depois nós temos um momento em que a igreja é louvada, é reconhecida, aquilo que ele tem de bom, as suas boas obras, a sua ação diante do Senhor. Nós percebemos que Laodiceia não tem essa característica. Se nós formos olhar as outras igrejas, nós vamos ver o Senhor sempre trazendo uma palavra de incentivo ou de louvor, reconhecendo o labor, reconhecendo a perseverança da igreja, a luta, a fidelidade da igreja, e logo após, o Senhor apontando um pecado daquela igreja que ela precisava se arrepender. E aí depois uma palavra de arrependimento. E depois dessa palavra de arrependimento, uma palavra de consolo e regozijo, dando a certeza de aqueles que vencerem aquelas dificuldades herdarão o reino de Deus. Mas Laodiceia não começa assim. Laodiceia começa com uma
reprovação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Seria interessante nós voltarmos de novo para entendermos essa linguagem aqui que está sendo descrita, voltarmos para a cidade, para as características ali daquela região. Laodiceia era uma cidade que não tinha suprimento de água. As águas vinham de outro lugar. E aí nós vemos Hierápolis, que ficava a 10 quilômetros da cidade, e naquela cidade existia águas termais, águas quentes, que eram consideradas águas medicinais. E a 16 quilômetros da cidade, numa outra direção, nós temos Colosso, onde as águas lá eram águas frias e puras de Colosso. Quando o Senhor Jesus fala isso, quando a palavra de Deus fala, se remete a essa realidade ali, fazendo essa comparação, a ideia aqui é que as obras dele seriam incompletas, porque ele nem continua, conheço as tuas obras. As obras deles eram incompletas. Não havia nada que o Senhor Jesus pudesse olhar naquela igreja e dar como louvor de algo positivo. Por isso ele não menciona, porque essas obras não eram dignas de mencionar. Parece que o cristianismo daquela igreja era uma simulação e um fingimento. Eram crentes semelhantes a muitos crentes que nós vemos hoje, nominais, que querem viver apenas uma vida cumprindo obrigações religiosas, apenas, ou seja, vão à igreja no domingo, cumprem as suas obrigações religiosas na sua cabeça e voltam para sua casa e vivem como se não tivessem nenhuma relação com aquele dia e com tudo aquilo que eles fizeram. Eram pessoas que não amavam a pregação do Evangelho, não se deleitavam com as coisas do reino de Deus, eram carnais, querendo viver suas vidas conforme o mundo, sem nenhuma oposição. E é por isso que ele coloca essas duas imagens do frio e do quente. Por quê? Porque Hierápolis era um lugar onde as águas ali, que eram águas termais, serviam para a cura de algumas doenças. Eram águas medicinais. Colossos eram abençoadas por suas fontes que produziam água fria e pura. Laodiceia não tinha isso. Laodiceia não tinha a água quente para curar, nem a água fria para consolar a alma daqueles irmãos. Mas essas águas eram trazidas desses lugares. É interessante porque, pela distância ali de Hierápolis para Laodiceia, quando essa água chegava ali, ela chegava produzindo um efeito nauseante. Era uma água que continha um carbono de cálcio. E pela distância, ao conduzir a água de um lugar para o outro, aquilo se tornava asqueroso, nauseante. As pessoas que bebiam aquela água vomitavam. Quando a palavra de Deus está dizendo assim, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frios ou quente. A ideia aqui é, quem dera que a igreja ali de Laodiceia fosse como Hierápolis, um lugar onde as pessoas iriam e seriam curadas das suas enfermidades, ou um lugar como Colosso, onde as pessoas iriam e beberiam aquela água que traria conforto, que mataria a sede, aquela água gelada, aquela água mineral, com gás, provavelmente. Quem dera que aqueles crentes pudessem oferecer cura para os doentes de alma através de suas vidas, como as águas de Hierápolis. Quem dera que aquela igreja pudesse oferecer refrigério e alívio para o cansaço espiritual daqueles que não conhecem o Senhor, como as águas frias de Colossos.
Mas aquela igreja era indiferente ao evangelho revelado nas Sagradas Escrituras. Provavelmente pessoas que não sentem nada a respeito da pregação do evangelho. E nós vamos ver lá em Isaías capítulo 6, verso 9 e 10. O Senhor falando com Isaías e falando da condição do povo. Que eles iriam ouvir a palavra, mas eles não iriam entender. O texto diz assim: vai, diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e seja salvo. Essa mensagem estava sendo direcionada ao anjo da igreja, e àquela igreja. E quando nós olhamos para que o próprio texto de Apocalipse vai dizer a respeito do anjo da igreja e da igreja, nós nos entristecemos. Abram aí Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13. Olha o que ele diz. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Lá no verso 20, ele vai dizer que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Igrejas que deveriam iluminar como luzeiros no mundo. E o Senhor estava andando por meio da sua igreja, ou seja, ele estava presente ali no meio do seu povo. Ele estava presenciando tudo aquilo, ele estava vivendo a vida da igreja. Ele estava vendo tudo aquilo. E ele estava repreendendo aquelas igrejas, aqueles irmãos que eram infiéis. Que, como os crentes ali de Laodiceia, perderam completamente o sentimento com relação a Deus. Olha o que o verso 16 vai dizer com relação às estrelas. Ou seja, aos anjos da igreja, tinha na mão 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. Verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Eles são retratados dessa forma, porque luz, na Escritura, representa a palavra de Deus. É aquilo que a palavra de Deus traz. Traz luz. A igreja deveria ser um luzeiro no mundo. Os crentes deveriam ser um luzeiro no mundo. E aquela igreja e aqueles crentes estavam apagados. Ou seja, usando a expressão, a metáfora aqui do texto, não eram frios. Ou seja, não traziam consolo, alívio, refrigério para a alma das pessoas, nem eram quentes, não curavam aquilo que existia de mais profundo na alma dos homens. Jesus, no seu sermão do monte, lá em Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, ele vai dar 2 imagens. A imagem do sal, que perde a sua característica, e uma luz, uma lâmpada que é colocada debaixo de uma mesa e não no lugar alto da casa. Porque nós fomos chamados para iluminar, para refrigerar, para trazer cura através da mensagem do Evangelho em nossas vidas. Mas a repreensão aqui continua. No verso 17 diz assim: pois dizes. É interessante nós percebermos aqui a oposição entre o verso 16 e o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. Uma forma era como Deus via aquela igreja e aqueles irmãos. Outra forma era como eles se viam. E o verso 17 aqui mostra como eles se viam. Eles se sentiam ricos, abastados e não precisando de coisa alguma.
A igreja ali se orgulhava de ser saudável e de ser próspera espiritualmente, provavelmente por ser uma igreja rica. Como os cidadãos ali de Laodiceia, que achavam que não tinham necessidade de nada em sua vida material, os crentes também de Laodiceia pensavam que espiritualmente estavam na mesma condição. Parece que a situação material daquela igreja era tão boa e eles não sabiam diferenciar o que era prosperidade material com prosperidade espiritual. Esse é um problema que nós temos também hoje no evangelho que é pregado por aí, né? Dizer que se você é rico, né, se você está bem de vida, é porque você está sendo abençoado por Deus, e de certa forma é uma verdade, e que o outro lado, você está sendo amaldiçoado por Deus. E a gente sabe que não é isso. Nessas palavras aqui do texto, aquela igreja se achava numa condição que vinha do seu próprio esforço, é isso que parece. Eles não precisavam de mais nada, mas a situação deles era deplorável diante de Deus. E é fácil nós entendermos aqui que aqueles crentes não eram perturbados por qualquer consciência de pecado. É dessa forma que eles se achavam, dessa forma que eles se viam, eles se bastavam. Eu não preciso mais de nada, eu já tenho tudo. Mas a situação que eles estavam, que eles se encontravam, era completamente diferente. Porque o Senhor Jesus diz assim: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É uma situação deplorável nós acharmos que somos bons cristãos, que estamos assim agradando o Senhor, quando o próprio Cristo está enojado de nós. Por vezes, nós estamos gozando das bênçãos materiais de Deus, mas não gozamos mais do fervor a Ele, a Sua palavra, não nos deleitamos mais na Sua palavra, nem os nossos interesses giram em torno da vontade de Deus. E dessa forma, quando nós estamos nessa situação, nós estamos carecendo de tudo que achamos que temos, riqueza, nós estamos em completa miséria e pobreza, felicidade, nós somos infelizes, porque o nosso coração não está no Senhor, nem nós estamos vivendo em torno da Sua vontade, nós estamos cegos e desprovidos de qualquer vestimenta de Cristo. É interessante porque tudo isso que está descrito aqui, aquela cidade produzia e tinha em abundância. É como se a Escritura estivesse dizendo: vocês têm tudo isso bem perto de vocês e à disposição de vocês. E aí no verso 18 ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. É interessante nós observarmos que nós só começamos a agir de uma determinada forma quando percebemos que temos necessidade daquilo. Tanto que a estratégia de marketing atual, e sempre foi, é mostrar ao consumidor que ele tem uma necessidade que na realidade ele não tem. Aí o marketing lança uma propaganda, uma ideologia dizendo que você tem necessidade daquilo. E a partir do seu convencimento, você parte em busca de suprir essa necessidade. Apesar da Bíblia não ter nada a ver com isso, não podemos comparar o que se faz no marketing com o que se faz na Escritura. O que nós estamos vendo aqui é um princípio do ser humano. O ser humano percebe que tem uma necessidade e ele vai atrás dessa necessidade. Ele vai tentar suprir essa necessidade. Isso é lógico, isso é um princípio básico nosso. E aqui o Senhor Jesus mostra a situação em que eles estavam e o que eles deveriam fazer para suprir essa necessidade, essa falta. Ele diz assim: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. E aqui nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus em sua palavra.
apesar de sermos repugnantes para o Senhor, como é demonstrado aqui, o Senhor vai ao nosso encontro oferecendo a sua graça. Ele nos convoca ao arrependimento. O Senhor nos chama à reconciliação com Ele. Ele não nos rejeita de todo. E lá em Ezequiel capítulo 33, verso 11 especificamente, quando ele fala ali do atalaia, o Senhor diz que não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. E ele diz assim: convertei-vos os vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, eles comprem de mim ouro refinado. Provavelmente mais uma imagem com relação à cidade. Porque era uma cidade de grandes negócios, as pessoas iam negociar com cambistas, iam comprar ouro, e pedras preciosas e coisas de valor. É como se ele estivesse dizendo: vocês não devem procurar essas coisas, mas a necessidade de vocês está em mim. E essa expressão aqui, compres de mim ouro refinado, remete à graça de Deus que está sendo oferecida a nós. Isaías 55, verso 1, vai usar a mesma expressão. Ele vai dizer assim: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É uma chamada ao arrependimento, a graça de Deus que está sendo oferecida. Aquelas pessoas precisavam se voltar para Cristo, porque estavam se voltando para outro lugar que não o Senhor. E é interessante nós percebermos aqui que, em meio à total indiferença e apatia daquela igreja, Cristo está oferecendo a sua graça e nos chamando ao arrependimento. Ele usa a expressão aqui, ouro refinado. E é interessante porque o ouro é comparado com a fé. E nessa comparação ele tem um valor muito menor. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui ouro se refere a materiais, produtos finamente trabalhados com ouro. Eles se achavam ricos, mas eram mendigos espirituais. Nós vemos essa linguagem também lá em Mateus capítulo 13, na parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. A parábola do tesouro escondido, lá no verso 44 de Mateus 13, diz assim: que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. E das pérolas a mesma coisa, ele encontra uma pérola que é de excelente valor, ou seja, maior do que toda e qualquer outra pérola, ele abandona, se vende essa para adquirir aquela. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, que não existe coisa mais valiosa, mais importante na vida do homem, nesse mundo e no mundo vindouro, do que a palavra de Deus, do que o reino de Deus, do que as coisas do reino de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando essas coisas, ou seja, outras coisas que não as coisas do reino de Deus. A nossa vida gira em torno delas e não em torno do Evangelho. E muitas vezes a diferença que nós vamos perceber dessas pessoas que buscam as riquezas, buscam o prazer e as coisas desse mundo, das pessoas que não buscam, é o seu coração. Porque nós vamos ver essas pessoas trabalhando com afinco, sustentando as suas famílias, muitos enriquecendo, mas o seu coração não está naquelas coisas, está no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz que é perigoso o homem que busca ser rico.
É perigoso o homem que busca riquezas, porque ele vai cair em muitas ciladas. E abrindo um parêntese nesse assunto, nós vamos perceber que é o Senhor quem nos dá isso. Nós não precisamos fazer muita força para nos tornarmos ricos quando o Senhor determina que sejamos ricos. E quando eu falo muita força, não significa trabalhar com afinco, se dedicar. Significa pura e simplesmente você não negociar com as coisas do reino de Deus. E em tudo aquilo que você faz, na aplicação do seu dinheiro, nos bens que você possui, você deve estar orando o reino de Deus. E aí nós vamos ver os homens da antiguidade e hoje também, com a hospitalidade, dando seus bens, colocando à disposição dos irmãos. Às vezes o seu tempo, compartilhando com aqueles que não têm, segundo a sua necessidade. É um irmão que dá uma carona. É um irmão, às vezes, que empresta seu carro para um irmão que não tem, o filho precisa ser levado ao médico, alguma coisa assim. Que oferece a sua casa confortável, luxuosa, para irmãos que estão vindo de uma outra localidade, para pastores, missionários. Eu poderia citar aqui várias formas de nós utilizarmos os nossos bens, sermos ricos, mas ricos para Deus. Porque o nosso pensamento e a nossa meditação, como diz lá o Salmo 1, não gira em torno das coisas desse mundo, mas na lei de Deus. E das coisas do mundo nós nos apropriamos e usamos. Não somos usados por ela, nem usamos os outros para adquirir essas coisas. E por que isso? Porque entendemos que o maior tesouro que nós temos é o Senhor. Mas percebam a lista de necessidades aqui. Aconselho que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Perceba que ele cita vestimentas aqui, e Laodiceia era uma cidade onde havia uma grande indústria de vestuário. E é interessante nós percebermos essa semelhança. Por quê? Porque se nós estamos numa cidade que tem uma indústria muito forte, um determinado bem, aquele bem não falta. Aquele bem não falta ali. Porque é abundante. A cidade produzia roupas. E seria inadmissível ver alguém ali naquela cidade despido. E é interessante porque a nudez na Escritura é símbolo de humilhação e vergonha, enquanto as vestes brancas significam pureza e santidade. Esse é o traje escatológico dos santos. Nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 6, verso 11, quando diz assim: a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse por algum tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Verso 13 e 14 do capítulo 7 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Era inconcebível para aqueles irmãos ali naquela igreja andarem nus de Cristo. Andaram despidos espiritualmente e não revestidos de um novo homem,
como diz Efésios capítulo 4, verso de 22 a 24, em especial o verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aquela cidade poderia suprir o mundo inteiro com suas vestes, com as suas túnicas, mas as vestes de justiça somente Cristo poderia oferecer. E estava sendo oferecido diariamente, ou melhor, dominicalmente, para aqueles irmãos. Somente Jesus pode remover a culpa do pecado, nos revestindo de sua justiça. É isso que Isaías capítulo 61, verso 10 vai dizer. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. A palavra de Deus estava chamando aqueles homens, aquelas mulheres ali, aquele povo ali, a se revestirem da santidade de Deus em suas vidas. Mas não era somente disso que eles estavam desprovidos. Ele diz aqui que eles deveriam usar colírio para ungir os olhos para que vejam. Laodiceia, mais uma vez, ali nós vemos a explicação disso na cidade. Havia uma escola de medicina que produzia um colírio para a vista. Visão é símbolo de percepção espiritual. Eles estavam cegos, pois não conseguiam ver a sua situação diante do Senhor, que era deplorável. Eles estavam completamente cegos, achando que estavam agradando ao Senhor, achando que a sua riqueza financeira, os seus bens materiais, representavam a sua vida espiritual, ou seja, eu estou bem, estou rico, eu estou bem espiritualmente. É interessante o que Calvino fala sobre a vida cristã. Ele diz que o Senhor sempre deixa os crentes com alguma espécie de disciplina. E por que ele diz isso? Alguns com problemas familiares, ou seja, com esposa ou filhos, outros com problemas financeiros, outras situações. Por quê? Porque ele diz assim nas Institutas, que quando nós somos deixados em uma situação de pleno gozo nesse mundo, nós nos esquecemos do Senhor. E às vezes achamos que aqui esse mundo é melhor do que o mundo vindouro. E nos apegamos com todas as nossas forças a essa nossa realidade. Lá em Mateus, capítulo 13, verso 11 e 16. Nós vamos ver que cegueira é símbolo de juízo de Deus. E ver, entender a palavra de Deus é símbolo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Olha o que diz Mateus 13, versos de 11 a 16. Ao que respondeu: para vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedidos. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendam. De sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Nós aqui temos uma chamada ao arrependimento. Aquela igreja que estava distante, aquela igreja que o Senhor Jesus estava enojado dela, estava querendo dar luz aos seus pecados, revelar os seus pecados, trazer entendimento àquelas pessoas.
Então, quando nós estamos sendo advertidos, repreendidos pelo nosso pecado, é a graça de Deus que está sendo manifestada nas nossas vidas. O Senhor quer se aproximar de nós, que estamos distantes. Nós precisamos entender e ver dessa forma. Porque o que temos aqui é uma chamada ao arrependimento. Deus graciosamente revelando sua graça a seus filhos rebeldes, que são chamados à comunhão do seu Pai. E o verso 19, ele vai dizer isso: eu repreendo e disciplino o quantos amo. A grande dificuldade nossa é não entender que a disciplina do Senhor é um ato de amor. E nós precisamos ter treinados nisso. E como nós somos treinados nisso? O Senhor é perfeito. A primeira imagem, ou seja, a primeira revelação natural que você tem de Deus está na família. O primeiro lugar onde você deve viver a vida cristã é dentro de casa. O primeiro lugar que uma criança tem contato com Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, é dentro de casa. Através da imagem de Deus nos seus pais. No seu cuidado, na sua liderança. Percebam que a Bíblia está recheada de textos em que Deus se apresenta como o quê? Como Pai. Como aquele que cuida. E Ele mesmo diz que seu pai e sua mãe o rejeitarem, eu jamais os rejeitarei. Eu não consigo entender um pai que rejeita um filho. Por mais miserável que ele seja. Porque o próprio Senhor disse, lá no Salmo 103, que não vai afastar de nós a sua misericórdia e a sua graça, apesar de não passar a mão nas nossas cabeças. O Senhor está dizendo que a repreensão e a disciplina representam um ato de amor. E isso deve começar dentro de casa. Abrindo um parêntese sobre isso, certa vez o meu filho dando uma palestra, um testemunho na visão do filho que era disciplinado pelos pais. E ele dizia assim, quando ele era muito pequenininho, eu não entendia, meu pai dizia que me amava, mas ele me batia. E eu não conseguia compreender isso, mas quando eu comecei a tomar um pouquinho de entendimento, e consegui entender que a disciplina é um ato de amor. Aqui a gente poderia falar sobre disciplina nos filhos, né? Porque os pais que não disciplinam, que não surram os seus filhos. E na linguagem bíblica, quando Paulo fala lá em Efésios, né? Criar na disciplina e na demonstração do Senhor. A palavra criar ali, disciplina e demonstração tem essa ideia de surra, ou seja, vara e instrução. Criar ali significa o cuidado que a ama tinha com a criança, ou seja, uma disciplina com amor. Quem pensa que a disciplina, quando nós vemos uma coisa errada e vamos lá bater no nosso filho com ira e com indignação, acha que está ensinando, instruindo. Ele está fazendo o contrário. E aquele pai que não disciplina o filho peca contra o Senhor. Peca brutalmente contra o Senhor. Porque está deixando de mostrar o amor de Deus no cuidado para com os seus filhos. Sabe o que o pastor fazia com a ovelha que era rebelde? Vocês sabem por que a nossa imagem, a imagem dos crentes na Escritura é de ovelhas? Porque a ovelha é um animal burro. Acho que nem o burro é tão burro quanto a ovelha. A ovelha não tem noção de nada.
não tem noção de sentido de nada, nada, nada. Se você colocar aqui 10 ovelhas, vai cada um para um lado. E a ovelha, ela sempre, sempre, incrível, sempre se coloca em situação de perigo. Até para beber água, quando nós vemos ali no Salmo 23, né? Leva-me para as águas de descanso. Até para beber água tinha que ser um lugar bem calmo, bem tranquilo, uma água bem tranquila, porque a ovelha podia beber, né? A água podia sugar, ser sugada pela sua lã e ela morrer afogada no momento que está se alimentando. Nós somos comparados a ovelhas porque somos assim, espiritualmente falando. Não temos sentido de nada. Sabe o que o pastor fazia com aquela ovelha que era renitente, que não tinha jeito? Não tinha jeito, você colocava, ela voltava, você colocava, ela voltava. Sabe o que ele fazia? Ele quebrava a perna dela. Ai, coitadinha. Ele quebrava. E sabe por que ele quebrava a perna dela? Porque ele não ia ter condições de ficar correndo o tempo todo atrás dela. E ela ia acabar na boca de um leão, de um urso. Aí o que ele fazia? Ele quebrava a perna dela, tratava essa perna e agora carregava no colo. E nós vemos aí, nessa atitude, a ação pastoral de Cristo na vida da sua igreja. Que nós, pastores e líderes, precisamos executar muitas vezes. E era isso que o Senhor Jesus estava fazendo. Eu repreendo e disciplino a quem amo, a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Disciplina como sinal do amor de Deus para aqueles que estavam prontos a serem vomitados da boca do Senhor. O Senhor disse que estava com nojo. Quando você tem nojo de uma pessoa, o que você faz? Você se afasta daquela pessoa. Você não quer ver. Você não quer nada. Aquela pessoa está num lugar, você vai no outro. É repugnante aquela pessoa para você. O Senhor vai ao encontro daqueles aos quais Ele está enojado. E Ele faz isso porque Ele ama, porque a disciplina é um sinal de amor. É o que nós vemos em Hebreus capítulo 12. Abram aí Hebreus capítulo 12. Versos de 4 a 7. Olha o que ele diz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, estáis esquecido da exortação, como a filhos Deus corre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Verso 8, mas se estáis sem correção de que todos sejam tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então veremos? Pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Significa que toda a disciplina de Deus é justa, eficaz e proveitosa. Significa que tudo que acontece na nossa vida está debaixo da mão do Pai e serve para a nossa instrução, para o nosso crescimento e para confiarmos nele como o Senhor das nossas vidas. Certa vez, estávamos no seminário e passávamos uma situação muito difícil. E meu filho, o meu segundo filho, que hoje é papai e eu sou vovô, ele era bem pequenininho, ele devia ter uns 4, 5 anos, alguma coisa assim. E aí ele abriu as prateleiras lá, querendo comer alguma coisa, um biscoitinho, e falou, pai... E ele era muito preocupado, até hoje, muito responsável. Não que os outros não sejam, né? Mas... E ele falou, papai, não tem nada para comer. E aí eu dei uma bronca nele. Olha só, isso não compete a você, tá? Vai brincar e deixa que isso é minha responsabilidade. Aí ele, tá bom, vai embora. Nunca mais falou nada.
por mais que passássemos dificuldades, às vezes não tendo o que comer no dia seguinte, nós nunca passamos por uma situação como essa. O Senhor sempre supriu as nossas necessidades. Tanto que estamos hoje aqui com saúde e muito bem, graças a Deus. Naquele momento em diante, ele nunca me perguntou nada a respeito disso. E muitas vezes, nossos filhos não vão entender aquilo que nós estamos fazendo e a direção que nós estamos dando na vida deles. Mas eles terão que confiar. E essa confiança é natural. A gente nunca vê um filho questionando o pai. Hoje você até vê, né? Pela ideologia que está sendo implantada aí. Mas por que o pai trabalha aqui e não trabalha lá? Por que ele faz isso ou faz aquilo? Por que ele se mudou para um lugar e não para o outro? Isso não compete a ele. Não que os nossos filhos não possam tomar conhecimento e participar disso. Mas que muitas vezes eles terão que acompanhar, eles acompanham seus pais, sem saber para onde estão indo ou o que estão fazendo. Não é diferente na nossa vida com Deus. Muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas com certeza, uma coisa nós precisamos saber. E com certeza, em toda a direção que o Senhor Deus nos dá, seja para o fogo, ou seja para a vitória, o que o Senhor espera de nós, nas tribulações e dificuldades desse mundo, é que confiemos nele. Pode ser que você esteja passando por uma situação que você não compreenda agora. Daqui a 10 anos você vai entender. E às vezes você nem daqui a 10 anos vai entender. Mas uma coisa o Senhor quer na sua vida. Com toda essa dificuldade que você está vivendo, com seus problemas, é que você confie nele. Você está sendo exercitado para a confiança. Deus estava dizendo àquela igreja que a amava, aquela igreja morna, e desejava atraí-los para si novamente. Deus estava assim oferecendo a sua graça, chamando aqueles ao arrependimento. E lá no verso 20, nós vamos ver que essa é uma chamada, uma imagem a chamada ao arrependimento. Mais bela que a Escritura demonstra, que eu sempre falo isso, me arrependo, mas é muito linda. Essa imagem que nós temos aqui no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa imagem está relacionada à chamada do arrependimento. Está diretamente relacionada ao verso anterior. Cristo está do lado de fora da porta. Ou seja, a comunhão daquela igreja está rompida por causa do pecado, por causa da indiferença deles. E todas as vezes que nós estamos com pecado e estamos amando o nosso pecado, vivendo nele, nós nos afastamos de Deus, a nossa comunhão é rompida. Como nós vemos lá em Isaías, capítulo 59, verso de 1 a 3, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Nós nos afastamos de Deus quando estamos em pecado. Não é o Senhor que se afasta de nós. A comunhão daquela igreja estava rompida. E quando ele diz assim: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ouvir a voz de Deus se refere à pregação. Esse é o meio de se ouvir a voz de Deus. Jesus, certa vez, falando ali do pastor com as suas ovelhas, lá em João 10, ele fala nessa linguagem, lá no verso 3 e 4, ele diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Lá no verso 16 e 27 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe a mim me convém conduzi-las.
Como é que Deus conduz as suas ovelhas? Eles ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor. Ele conduz por meio da palavra. No verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eis que estou à porta e bato. A comunhão está rompida. O Senhor está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, a pregação estava sendo dada, a chamada ao arrependimento. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Entrar e cear representa uma refeição, um momento de intimidade, comunhão, símbolo de afeição, de confiança e intimidade. O verso 20 representa o que Deus estava fazendo naquela igreja. Era literalmente batendo a porta, pregando, chamando a igreja ao arrependimento, ao retornar à comunhão com Ele. Arrepender-se era abrir a porta e gozar da comunhão com Deus, que fora perdida pela igreja, pela sua indiferença, pelo seu distanciamento. E nós vamos perceber que Jesus bate a porta usando essa linguagem persistentemente para chamar a atenção, de modo que ninguém será capaz de dizer que o Senhor deixou de chamá-los. Porque todo domingo, e outros dias também, mas principalmente o domingo, o Senhor está falando ao coração da sua igreja. E Ele chama individualmente e continuamente a cada um de nós ao arrependimento por meio da sua palavra. Jesus está constantemente batendo a porta, usando essa linguagem do coração da sua igreja, ou seja, Ele está sempre falando ao coração da sua igreja, Ele está sempre chamando a sua igreja à comunhão com Ele, a gozar da sua intimidade, da sua comunhão, gozar da sua mesa constantemente, e para isso nós somos chamados com essa pregação, ou seja, com o Senhor batendo a porta, a verificar constantemente os nossos corações e as nossas vidas. Isso nos faz pensar: será que não estamos achando, como Laodiceia, que estamos ricos e na realidade estamos completamente desprovidos de Cristo? De que não carecemos de nada e estamos pobres de tudo? Na verdade, queridos, os verdadeiros ricos no reino de Deus são aqueles que reconhecem que são pobres e carentes de sua graça. Era esse o grande embate do Senhor Jesus com os fariseus. Eles se achavam suficientes. Eles não precisavam de nada. E o Senhor, ironizando essa situação deles, diz assim: os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aquela parábola do rico e do publicano é extremamente emblemática. Um homem que era um bandido, um homem que abandonou a sua nação e a sua fé, chega diante do templo, diante de um outro homem, reconhecido pela nação como um homem crente, piedoso, e esse homem é rejeitado diante de Deus. E aquele que era realmente um bandido, era um homem miserável, ele consegue o favor de Deus. Por quê? Porque a nossa situação diante do Senhor é essa. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos quem nós somos. Joe Bick, certa vez pregando, ele disse que a santidade está nas costas do crente. Porque quando mais nos aproximamos do Senhor, como foi em Moisés, as pessoas veem o nosso brilho. Olham para nós e percebem o brilho de Cristo em nós. Mas nós olhamos para Cristo e percebemos como somos miseráveis e pecadores, necessitando da graça de Deus
em nossas vidas. Por isso nós buscamos o Senhor constantemente. Como aqueles que amam as riquezas e fazem tudo para se tornar ricos. Como aquele homem lá de Lucas 12, daquela parábola: louco, essa noite pedirão a tua alma. A sua vida, as suas forças têm se dedicado às coisas desse mundo, e o que você tem feito para o reino de Deus? A devoção, a oração, a piedade, uma vida de santidade. Aonde estão essas coisas? Por isso, queridos, a característica primeira de um crente, de um discípulo de Cristo, está lá em Mateus capítulo 5, verso 3. Pobres de espírito, humildes de espírito, por reconhecerem que a sua suficiência está em Cristo Jesus. Não somos nada. Hoje nós olhamos para aqueles homens do passado, e até mesmo para os apóstolos e profetas, e dizemos assim: são grandes homens de Deus. Mas nenhum deles se considerava assim. Nenhum deles. Pelo contrário. Paulo dizia que era o pior dos pecadores. Moisés disse que não tinha capacidade da obra que estava sendo lhe dada. Era incapaz. E nós vamos perceber que todos os santos, todos aqueles que nós chamamos de grandes homens, eles não se viam como grandes homens. Pelo contrário. Eles se viam como miseráveis e pequenos diante da majestade e da grandiosidade de Deus. E no final dessa carta, ele diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Percebam que a nós é dado, ou seja, a essa igreja, a nós precisamos nos olhar e nos ver aqui. Porque a nossa igreja pode não representar isso num determinado momento das nossas vidas ou na vida da igreja. Mas pode ser que já representou, ou que vai representar, ou que esteja representando, e você também. E a palavra de Deus está dizendo que o Senhor está compartilhando da glória de Cristo com o seu reino, conosco, com aqueles com os quais o Senhor diz que está a ponto de vomitar da sua boca. Essa graça está sendo estendida a uma igreja que não recebe do Senhor nenhum louvor, que está a ponto de ser vomitado da boca do Senhor. E aqui nós vemos o nosso Deus, a sua glória e misericórdia em nós, quem nós somos. Vencer aqui seria abandonar aquela vida de indiferença e apatia diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados. E aqui nisso eles teriam a certeza de que iriam participar desse reino quando for estabelecido de forma cabal. Nós que vencemos o mundo, o pecado e a carne, como aqueles irmãos estava sendo oferecido. E nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 7, versos de 13 a 17. Diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, é isso que nos está reservado. E essa palavra ali no contexto de Apocalipse, no contexto em que a igreja estava sofrendo, muitos estavam morrendo por causa do evangelho, sendo perseguidos, sofrendo tortura, perdendo seus bens, olhavam e tinham uma perspectiva de que a igreja estava perdendo, a igreja estava sendo derrotada, mas aquilo que era derrota aos olhos de um é vitória aos olhos de Cristo.
Porque quando nós sofremos por causa do Evangelho, nós estamos completando os sofrimentos de Cristo. Não como se o que Cristo sofreu precisasse de um complemento, mas nós estamos nos juntando àquele que é o Senhor das nossas vidas. E aquilo era uma palavra de consolo para aqueles soldados que iam entrar em batalha. E muitos iam morrer no campo de guerra. Mas eles deveriam estar alegres e felizes, porque receberiam o seu galardão. Na antiguidade, era heróico morrer na batalha. Às vezes, aqueles homens iam para a batalha com o desejo de morrer, para que o seu nome fosse prolongado, e gerações reconhecessem o seu valor, a sua bravura, e que deram o sangue e a vida pela sua nação ou por um ideal. E eles seriam cantados e louvados todo o tempo de suas vidas, por gerações e gerações, porque foram homens que morreram por aquela causa. E nós? Pela luta que travamos constantemente. E eu acho que a maior batalha do crente não está necessariamente no mundo, mas está na nossa própria carne, dentro de nós. E aí, a carta termina com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante, aqui você tem uma restrição, né? Quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para entender. E esses ouvidos que são dados para entender e ouvir e obedecer, são dados por Deus. É como se ele estivesse, ele está chamando aquela igreja à obediência e a atentar nas palavras que estão sendo trazidas. Porque o Senhor tem nos dado ouvidos para ouvir e olhos para ver. Que nós não desperdicemos isso. Sejamos solícitos à voz do Senhor, que é a pregação da palavra de Deus no meio do seu povo. Que aqui no texto é comparada a bater a porta, nos chamando ao arrependimento e à conformação a Cristo. Que possamos olhar para esse texto, a Sagrada Escritura, e nos lembrar do amor singular de Deus aqui. De uma igreja que, se eu fosse Deus ou você, já teria sido rejeitada por nós completamente, como nós fazemos constantemente. Mas que para o Senhor ela era preciosa, porque Ele deu a sua vida por aqueles irmãos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja conformando, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, a tua palavra, Senhor, a ela. Que possamos, ó Senhor Deus, ver o nosso estado de miséria, Pai. E que jamais estejamos nos contentando, Senhor Deus, com a nossa vida espiritual, sempre, Senhor Deus, almejando, Senhor, comunhão com o Senhor, entendimento, maturidade, perfeição, como diz a Escritura, porque quando a Escritura nos chama a ser perfeitos, ela está se referindo à maturidade, sejamos maduros. Perfeição, muitas vezes na Escritura, tem um sentido de maturidade, o homem estar completo em seu entendimento. Fica conosco, Senhor Deus, e que a tua palavra
aos nossos corações não seja em vão. Que o Senhor esteja preparando, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra e para que ela frutifique em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.